Queridíssimos irmãos e amigos, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu convido você a, junto comigo e com todos os seus irmãos, nossos irmãos do jardim, a estarmos juntos adorando a Deus, cantando louvores ao nosso Senhor Jesus Cristo, a pedirmos perdão pelos nossos pecados, intercedermos sobre assuntos importantes e sermos instruídos na palavra de Deus. E essa palavra nos chama a adoração no texto tão conhecido de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso de número 38. Enquanto você aí abre a sua Bíblia em casa ou no seu celular, carta de Paulo aos Romanos 8, a partir do verso de número 38. É essa verdade que nos traz combustível no coração para a adoração. E que Paulo nos diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bom ler isso, né? Então eu convido você a fechar seus olhos e se unir a mim e a todos os nossos irmãos em Cristo em oração nessa hora. Pai, recebe esse culto que é para a honra e glória do Teu nome e que a luz do Teu Evangelho brilhe em nossos corações à medida que cantamos, falamos contigo e somos instruídos na Tua palavra. Essa é a nossa oração, confessando que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o Rei da Glória, por Cristo Jesus. Amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos agora nesse culto vespertino, o momento da liturgia, onde somos convidados à contrição. Momento esse em que nos recolhemos de maneira espiritual, didaticamente, lógico, porque o período aqui é muito curto, mas algo que deve ser para a vida toda, durante a semana, mas no exercício em conjunto durante o culto, onde clamamos pela misericórdia do Senhor, pelo seu perdão, porque muitas vezes procuramos acertar o alvo, mas erramos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, falhamos porque somos pecadores, necessitados diariamente da misericórdia e da graça de Deus. E para refletir
sobre a contrição e sobre a busca pela misericórdia de Deus, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no profeta Joel. E nós vamos ler o capítulo 2, os versículos 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Esta é a palavra de Deus. Esta palavra do profeta Joel, ela é muito apropriada para os nossos dias, porque o livro do profeta Joel fala de justamente uma calamidade que estava acontecendo, onde o povo ali havia sofrido por causa de uma praga de gafanhotos, de uma seca, e assim estavam todos necessitados. Algo muito peculiar que acontece naquele momento ali é que o culto havia parado. Por causa da calamidade, por causa da falta de recursos, as pessoas não podiam sequer ir à casa de Deus para ofertar e para prestar o seu culto ao Senhor. Muito similar ao que acontece nos nossos dias. Mas o que acontece naquela época e acontece para nós hoje, tem um paralelo que indica que, independente do tempo e independente do lugar, nós necessitamos da misericórdia do Senhor. Pedir perdão, pedir sim que Ele se compadeça e sonde o nosso coração, porque falhamos mesmo, como já falamos no início, mas quem sabe, e aí na continuidade do texto, quem sabe o Senhor não vai mudar o decreto que ele havia, né? Essa é a esperança do profeta, na verdade já sabendo que Deus é um Deus justo e compassivo, mas que é um Deus que necessita e quer um relacionamento conosco, necessita por amor e misericórdia do seu próprio nome, mas para que, tendo pleno relacionamento com Ele, tendo prazer no seu amor, nós possamos de boa vontade, livremente, sem nenhum tipo de tentativa sequer da nossa imundícia, algum tipo de barganha. A palavra de Deus vai dizer que as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Por isso é que mais ainda devemos estar longe de qualquer tipo de figura de religiosidade. Aqui o povo estava sendo conclamado a abandonar a sua religiosidade. Olha, num período de fartura que eles tinham vivido anteriormente, eles podiam trazer o tempo todo as suas ofertas, o seu culto ao Senhor. Ou seja, hoje nós somos confrontados sem sequer podermos irmos aos domingos na casa de Deus. Mas exatamente nesse momento, Deus nos chama a atenção para que não sejamos impelidos novamente a uma religiosidade que seja domingueira. A cada domingo estarmos na casa do Senhor, para talvez cumprirmos alguma livre consciência. Mas a verdade é que Deus nos exorta nessa noite, para que eu e você, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, mesmo confinados, nas nossas casas, estejamos livres pela liberdade que há em Cristo Jesus e pelo seu sangue. Aí sim, podermos em qualquer momento, porque certamente também pecamos em nossas casas, mesmo confinados, falhamos, e aí sim, buscarmos ao Senhor, independente de agora não podermos estar no culto, na igreja como gostaríamos, mas podermos sim bendizer o seu santo nome e pedir perdão e clamar a Ele por isso. Por isso fica o nosso convite, vamos orar a Ele, quebrante o seu coração, rasgue o seu coração diante dEle, vamos orar com o presbítero Ivo. Deus assim nos abençoe. Amada igreja, boa noite. Chegamos no momento do culto, momento de contrição. Momento este em que nós elevamos a nossa voz, nosso pensamento a Deus para pedir perdão pelos nossos pecados. Você pode estar aí pensando e raciocinando, mas Deus não é onisciente, não sabe de todas as coisas. Inclusive a palavra dele diz que antes da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe o que vamos proferir. Sim, Deus é onisciente e conhece todas as coisas.
Mas o fato de termos que confessar os nossos pecados não é para que nós revelemos a Deus o que Ele já sabe. O fato de confessarmos os nossos pecados a Deus é para que nós possamos reconhecer perante a Deus que erramos, para que nós possamos reconhecer perante nós mesmos que somos pecadores e erramos. Deus já sabe que nós erramos. Agora, será que nós sabemos que estamos fazendo errado? Só corrigimos alguma coisa ou deixamos de fazer errado como reconhecemos que estamos fazendo errado. Enquanto não reconhecermos que estamos fazendo errado, continuaremos fazendo errado. Deus, Ele é um único que pode nos perdoar totalmente disso. É o único Deus que podemos levar as nossas orações e pedir perdão pelos nossos pecados, e Ele irá nos perdoar. A palavra de Deus, em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que possamos, nesse momento, reconhecer que não somos merecedores de nada, reconhecer que somos pecadores e necessitamos muito da graça de Deus para que possamos nos ser perdoados. Vamos entrar neste momento em oração, estarmos pedindo ao nosso Deus perdão pelos nossos pecados. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai grandioso, nós estamos aqui neste momento prostrado diante de Ti para pedir perdão pelos nossos pecados. Nós pecamos em palavras, pecamos em ações, pecamos em pensamentos. E se não fosse a Tua graça, ó Deus, que não somos merecedores dela, mas Tu, na Sua infinita misericórdia, mandou Seu Filho para que Ele, no meu lugar, pudesse morrer naquela cruz. E através deste momento, pôde comprar a minha dívida e pôde perdoar os meus pecados. Esse mesmo Jesus que Tu enviaste está conosco através do Espírito Santo, fazendo com que, a cada momento que venhamos a tropeçar, escorregar ou cair, Ele venha estar ao nosso lado, nos alertando para aquilo que fazemos errado. Já não somos mais escravos do pecado. Já sabemos quando erramos, porque temos um Espírito Santo sempre conosco, nos alertando, nos chamando a atenção para quando fazermos coisas erradas. E nesse momento, ó Deus, pedimos o Teu perdão. Nesse momento que a Tua igreja, através desse instrumento que temos, não fisicamente juntos, mas unidos virtualmente, estamos elevando os nossos pensamentos, que Tu possa, ó Deus, estar inclinando os Teus ouvidos, ouvindo as nossas orações, ouvindo, Senhor, as nossas petições, ouvindo, Senhor, as nossas confissões de pecado. E que Tu possa, conforme a Tua palavra nos fala, em 1 João, estar nos perdoando, ó Deus, e nos purificando de todo pecado. Ó Deus, somos pecadores, somos dependentes da Tua graça, somos dependentes de Ti. Se não fosse por Ti, não teríamos força nem capacidade de estarmos reconhecendo que somos pecadores, muito mais reconhecermos o que estamos fazendo de errado. Pedimos, Senhor, que Tu nos perdoe, pedimos que Tu nos revigore, pedimos que Tu nos restaure, ó Deus, para que possamos estar a cada dia nos santificando mais e mais, nos aproximando mais e mais da Tua santidade, ó Deus. Que Tu possa estar trabalhando em cada um de nós. Nós oramos naquele que veio para que pudesse resgatar a minha vida do lamaçal do pecado. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de
Tua graça me resgatou, me purificou. Quando era um pecador, morreu por mim. E Deus me libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Sou quem dizes que eu sou. Sou quem dizes que eu sou. E Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. A palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu sei que parece que você está preso dentro de casa e que esse momento pode estar sendo difícil, mas eu quero te lembrar que a gente tem a liberdade em Cristo, a liberdade que Ele comprou lá na cruz por nós. E por isso, eu quero que você sinta alegria dentro do seu coração no culto de hoje. Nós somos livres em Cristo. A graça e a paz, Igreja do Jardim. Nesse momento em que nós vamos falar de intercessão, vamos pensar um pouco o que diz o livro de Provérbios para a gente. O Senhor diz através do livro de Provérbios que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios capítulo 21, versículo de número 13. O termo mais importante aqui para a gente pensar um pouco sobre esse momento de intercessão não é nem a figura do pobre, ou do rico, ou do preto, ou do branco. Não se trata exatamente disso, mas trata justamente do clamor. E quando Provérbios nos diz que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido, nos fala justamente de pensarmos um do outro, de intercedermos um pelo outro. E quando nós falamos de intercessão, tira qualquer gênero, raça, posição social da sua evidência. Porque, na verdade, todos nós um dia ou clamamos no passado, ou clamamos hoje, ou clamaremos no futuro. E quando nós clamamos, logicamente, nós clamamos muito a Deus, a gente sabe disso. Mas o fato é que quando nós estamos clamando é que nós estamos necessitados. E aí a figura do outro é importante. A figura do outro a ouvir o nosso clamor e caminhar junto com a gente. A sofrer com as nossas dores. Ou então,
a se alegrar com as nossas alegrias, mas muitas vezes é emprestar o ombro para a gente chorar. E aí, se o livro de Provérbios diz que aquele que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido, se nós então tratarmos de outra forma, aquele que abre o seu ouvido ao clamor do pobre, de qualquer um dia também clamará e também será ouvido. É uma comunhão, é um partilhar de emoções, é uma forma de nós nos encontrarmos em comunhão. A comunhão também passa pela intercessão. Então, por isso que nessa hora nós vamos orar. Orar agradecendo a Deus também pela oportunidade que nós temos de orar uns pelas necessidades dos outros. Vamos orar. Pense naquela pessoa que de repente você saiba que ainda nesse período de quarentena, antes de repente estarmos vivendo essa situação, de repente essa pessoa já passava por outras situações complexas na vida. Ore por essa pessoa. E nós estaremos uns aos outros nos suportando, dando suporte um ao outro em oração. Vamos falar com Deus nessa hora. Senhor Deus, bendito e amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de orar uns pelos outros. De, Senhor, colocar o nosso ouvido em favor do outro. De colocar, Senhor, as nossas orações não em favor próprio, mas em favor do outro. E nessa hora nós pedimos ao Senhor, Pai, que atenda àqueles necessitados, não somente pelas necessidades que todos enfrentam nessa hora, mas necessidades outras íntimas, particulares, que de repente uma ou outra pessoa sabe da situação dos seus irmãos, dos seus amigos. E assim, Pai, nós clamamos ao Senhor, intercedendo ao Senhor uns pelos outros, para que a mão forte do Senhor, para que o coração bondoso do Senhor atenda, Senhor, a necessidade daquele que está passando por outras dificuldades, diferentes da que em conjunto passamos nessa hora. Mas que o Senhor nos dê da sua bênção e da sua graça. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre vou, esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre vou, e ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto,
hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre vou, aleluia. Glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre vou. Não me guio por vistas. Alegre vou. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Nesse culto vespertino, no dia 26 de abril, quero glorificar a Deus por poder estar com você, reunido, matando saudade, um pouco da saudade que tanto estamos sentindo de vocês, mas que nesse momento você possa se sentir abraçado, você possa se sentir beijado, que você saiba do nosso carinho, da equipe, toda a equipe pastoral, mas eu quero falar do meu carinho especial nesse momento por você, pela sua vida. Dizer que meu desejo a cada momento é que Deus esteja abençoando a sua vida. Nesse momento vamos falar fazer uma reflexão sobre dízimos e ofertas. E o texto que eu convido os irmãos a abrirem da palavra do Senhor se encontra em Provérbios, a partir do versículo de número 5. Livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Diz assim a palavra do Senhor. Amados irmãos, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Vem na certeza que o Senhor cuida de nós a cada segundo através do seu Espírito Santo e faz que nós possamos ter o entendimento necessário para que possamos fazer as coisas. Que nós possamos nunca ser arrogantes, que nós possamos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E essa soberania faz que tudo aquilo que temos seja de Deus. O Senhor, nosso Deus, é o Deus de todo ouro e de toda prata. Tudo que temos na nossa volta, seja sua casa, seja seu carro, qualquer bem material que você tenha, você só tem porque Deus te deu. Reconheça isso na tua vida. E aí faça como o salmista fala no versículo de número 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. Meu amado irmão, nesse momento que nós estamos falando de dízimos, de ofertas, de entregar um pouco de volta a Deus, do muito que Ele tem te dado, eu quero que você entenda, que você reflita, que tudo que você tem, você só tem, não pela sua capacidade. É pela sua capacidade, mas porque Deus te capacitou, Deus abençoou o teu caminho, abençoou o teu trabalho, abriu as portas necessárias e te deu. Por isso, agradeça a Deus e honre Ele com todos os teus bens. O seu carro, você tem para a honra e glória de Deus. Seu lar, a casa que você tem para a honra e glória de Deus. E se você assim pensar, vai ficar fácil você entregar
as primícias da tua renda ao Senhor, como fala a continuidade do versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, porque é para isso que o Senhor tem te dado o muito que você tem recebido a cada mês, a cada momento da sua vida, para que você possa retribuir ao Senhor com um pouco do muito que Ele tem te dado. E com esse pouco que você tem dado, mas que é o principal, é a primícia, é aquilo que você não separa para Deus, o que sobra no final do mês, você tira do seu rendimento no início do mês e deposita no gasofilácio da tua igreja. Nesse momento, como você está vendo, na conta da igreja. E nós podemos falar isso com tranquilidade, porque sabemos que não é uma troca. Não há uma permuta com Deus quando você deposita 100, Ele te dará 1000. Não é isso. Mas com certeza, Ele te deu 1000 para que você possa contribuir com 100. E aí, a palavra diz que se você for fiel, sim, o Senhor vai manter a fidelidade dele com você. O Senhor vai manter o sustento da sua casa. O Senhor cuidará de você para que você possa, como instrumento do Senhor, cuidar da tua igreja e daqueles que necessitam nesse momento. Hoje, por exemplo, temos uma necessidade de aumentar a quantidade de cestas básicas que estão sendo compradas. A sua igreja hoje já conseguiu dobrar com a sua oferta, com a sua fidelidade, com a sua oferta voluntária, conseguimos dobrar a quantidade de cestas básicas. Mas hoje, para podermos atender todos os pedidos que nos chegam, precisamos quadruplicar ainda a quantidade que fazemos de cestas iniciais. Isso só será possível se você for fiel. Por isso, qualquer depósito que for feito, voluntário, específico para a compra de cestas básicas, nós pedimos, como um conselho, que você coloque 1 centavo a mais, para poder facilitar a identificação desses valores e eles serem destinados e chegarem, para poder, como socorro do Senhor, às famílias que necessitam. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa verdadeiramente honrar o Senhor com seus bens e fazer de forma voluntária chegar as primícias da sua renda na casa do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Oremos. Senhor Deus, glorioso Pai, te exaltamos e rendemos toda a glória a Ti. Te somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos concede de consagrar a Ti a nossa vida. E consagrando a nossa vida, consagramos também os nossos dízimos e as nossas ofertas. E rogamos ao Senhor que esse ato não se limite à liturgia do culto, mas se estenda à liturgia da vida. Que nunca passe pela nossa cabeça que esse é um ato de troca. E por isso tu estás obrigado a nos abençoar. Pelo contrário, reconhecemos a nossa total dependência de Ti, porque em Ti vivemos, nos movemos e existimos, como declara o apóstolo Paulo. Te engrandecemos pela saúde, pelo sustento, pelo trabalho e pelo Teu socorro quando essas coisas nos faltam. Que em nossa confiança em Ti possamos afirmar como Davi, porque tudo vem de Ti e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Oramos agradecido no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, chegamos no momento onde ouviremos a palavra de Deus. Nós cremos que a palavra é viva e eficaz e nos transforma por meio da sua leitura. É a revelação especial de Deus para mim e para a sua vida. Então eu quero pedir a você que feche os seus olhos. Não cremos que há nada de mágico nem de especial nisso, apenas para que você se concentre nesse momento e vamos pedir ao Senhor que ilumine o pregador dessa hora e que abra os nossos ouvidos, os nossos entendimentos, para que a gente consiga retirar dessa porção da palavra que será lida e explanada o melhor de Deus para mim e para a sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tua palavra será aberta diante do povo. Obrigado, Senhor, porque tantos servos Seus sangraram para que essa palavra chegasse às nossas mãos. Obrigado por cada um dos escritores, evangelistas, apóstolos, discípulos, propagadores do Teu Evangelho. Obrigado por cada homem e mulher, ainda que anônimos, heróis anônimos da fé, trabalharam para que cada um de nós tivéssemos exemplares da Bíblia nas nossas casas. Pai amado, abençoa o pregador dessa hora.
Ilumina o entendimento dele, Senhor, e que ele fale ao nosso coração o teu desejo que já foi plantado no coração dele. Sê conosco, ilumina-o e abre os nossos corações para que possamos entender, para que possamos ser exortados, humilhados, envergonhados, animados e o que quer que o Senhor deseje para a nossa vida nessa hora. No nome bendito e poderoso de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Cristo Jesus, o Senhor. Estamos juntos por sua graça, por sua misericórdia, uma vez mais com essa possibilidade bendita, através dos recursos da tecnologia, de nos unirmos como um só povo, um só rebanho, tendo um só pastor, para lermos as Escrituras, orarmos, cantarmos, aprender com a palavra de Deus, moldar o nosso coração àquilo que Deus deseja. Nessa noite especial do Dia do Senhor, porque todas as noites em que estamos juntos, elas são especiais. Eu quero partilhar com você sobre a vida de um personagem bíblico muito importante, muito relevante, que marcou a sua época, marcou a sua história, e através da sua caminhada, através do seu chamado, através da sua vida com Deus, nós aprendemos muito. Eu quero conversar com você nessa noite sobre Abraão. E quero que você vá até a Bíblia Sagrada, no primeiro livro, o livro do Gênesis, e ali abra no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Um texto bem conhecido, um texto já da nossa absoluta inteireza, mas eu quero voltar a ele mais uma vez. Quero compartilhar com vocês, com cada um do Senhor nessa noite, sobre o chamado de Abraão. O chamado que Deus fez envolvendo este homem. E nós vamos estudar e vamos ver que cada um dos itens desse chamado se coaduna com o que Deus quer hoje da minha vida e da sua vida. Quando você está abrindo as Escrituras, enquanto você está localizando o texto desta noite, eu quero dizer da saudade que estou de cada um. Eu sempre tenho dito isso porque o meu coração está muito saudoso. E eu tenho visto nas mensagens do mural, nas mensagens dos grupos das sociedades internas da igreja, essa mesma saudade. Isso significa que nós sentimos falta uns dos outros. Isso significa que somos família, que somos rebanho abençoado e querido do Senhor. Que bom! Bom saber que esse momento vai chegar, que nós estaremos juntos, novamente, presencialmente, lá no templo que o Senhor nos deu, que é o lugar dele, lugar consagrado a ele, como agora não só, mas de forma muito especial, nesse momento que vivemos os nossos lares. Cada um dos nossos lares tem sido, glórias a Deus por isso, Igreja do Senhor. E que cada vez mais seja assim, porque o nosso lar é lugar de adoração, é lugar de oração, é lugar de estudo da palavra de Deus. Aprendemos isso e muitos estão iniciando essa prática maravilhosa nas suas casas. Modelo bíblico. Continue. E eu tenho certeza que mesmo quando nós voltarmos a adorar ao Senhor no templo, nós continuaremos com essa prática salutar de fazer de nossas casas e transformá-las cada vez mais em lugares de adoração ao Senhor. Gênesis 12, encontrou? Então vamos ler. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Já oramos, agora então passamos a compartilhar. Queridos, eu tenho absoluta certeza que se nós perguntássemos a grandes homens e mulheres da Bíblia, da história da igreja, o motivo, o porquê do sucesso das suas vidas e das suas realizações para Deus. Como que estes homens e mulheres conseguiram, em tão pouco tempo, realizar
tanto para a obra do Senhor, o Evangelho, a igreja, a história de Deus entre os homens. Eu tenho certeza que todos responderiam unanimemente, porque fomos chamados por Deus. Isaías, o profeta Isaías, nos contaria de quando, no ano da morte do rei Uzias, ele entrou no templo para adorar e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E como Deus, naquele momento, chega ao seu servo, chega aquele coração contrito e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor o envia. O Senhor o chama e o envia. O profeta Jeremias não falaria diferente. Ele também diria para nós que antes de sua substância tomar forma no ventre materno, o Senhor já o havia escolhido e designado profeta às nações. Moisés, o grande Moisés, um homem que impactou a sua história, como todos os homens e mulheres de Deus impactam. Ele nos contaria do dia em que, pastoreando os rebanhos do seu sogro, viu maravilhosamente uma sarça que ardia e não se consumia. E chegando mais próximo, o Senhor disse: tu és para mim um vaso escolhido. Eu desci para libertar o meu povo. E como Deus chama ali em Êxodo 3 Moisés para realizar a tarefa abençoadora de libertar o povo de Israel do Egito. Fomos chamados por Deus. O apóstolo Paulo, na mesma sequência, nos contaria da estrada de Damasco, quando ele, respirando ameaças contra a igreja, dirigia-se àquela cidade e Deus o derruba de sua montaria e diz para ele exatamente que ele era escolhido do Senhor para levar o evangelho aos gentios, aos reis, aos príncipes, a todas as nações. Porque fomos chamados por Deus. Abraão também foi chamado por Deus. E é sobre este chamado que Gênesis registra, e nós lemos agora os 3 primeiros versículos. Eu até fiz uma leitura diferenciada já na divisão dos próprios argumentos que nós vamos usar nessa noite aqui, estudando o texto. Mas esses 3 versos iniciais, eles nos contam e nos dão conta do chamado de Abraão. E nós vamos vê-lo nesta noite. E como eu dizia, nós vamos estudar como cada dimensão desse chamado hoje se apresenta em relação à minha vida, à sua vida. Estudemos. Abraão era um homem importante na sua época. O texto do Gênesis nos conta que Abraão era respeitado onde ele morava, no lugar onde ele habitava, primeiramente em Ur dos caldeus e depois em Harã. Abraão era um homem que, ao sair na rua, ao trafegar por sua cidade, ele era reverenciado. Era um homem de posses, era um homem importante, mas a relevância na vida de Abraão está em que Abraão cria num único Deus, afastando-se, inclusive, da herança de sua família idólatra, adorando vários deuses, como era a prática da época. Abraão se levanta para crer no único Deus, vivo e verdadeiro. E este Deus é quem o chama, é quem o convoca, é quem o arregimenta para algumas coisas e para alguns ministérios em sua vida. A primeira dimensão do chamado de Deus, conforme o texto de Gênesis 12, é que Deus chama o seu servo para uma vida de fé. Veja, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está convidando Abraão para Abraão romper com a sua história, com a sua herança, para que Abraão saia da cidade onde ele mora, o local onde ele habita, e vá para uma terra que o Senhor mostraria, que o Senhor apresentaria. E ao fazer isso, Deus
convoca aquele homem, chama aquele homem para uma vida de fé. Fé significa confiança. Alguém já definiu lindamente a fé como a entrega total e absoluta de tudo que temos e somos nas mãos de Deus. Fé significa entregar-se ao Senhor. Significa lançar-se nas mãos de Deus. E as Escrituras dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é este liame que nos leva a contemplar as belezas do nosso Deus, a pessoa do nosso Deus, a viver entregando a Ele cada momento, cada dia, cada hora, cada situação. A fé gera dependência. Viver pela fé é viver dependendo de Deus. E não foi isso que Deus está convocando Abraão para fazer? Quando Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus está dizendo, você irá viver confiando e dependendo em mim, de mim. A cada dia Deus tinha que mostrar a Abraão por onde ele iria, qual a reta, qual o moto, qual o lugar, como chegar. É isso a fé. A fé é essa dependência. Viver pela fé é viver crendo que Deus pode. Abraão sabia quem estava chamando-o para uma vida de fé, para uma vida de confiança, para uma vida de entrega. Abraão sabia aquele que estava dizendo a ele, pode vir, pode se lançar, pode confiar em mim. Amados, hoje Deus nos chama para viver uma vida de fé. O Novo Testamento diz que nós devemos caminhar a cada dia, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Hoje, quando Deus nos chama para viver pela fé, para viver confiando nele, não em carros, em cavalos, não em coisas, não em valores humanos, mas confiar na sua pessoa, na sua direção, no seu poder, crendo que ele pode, podemos nos lançar, porque Deus está ali, o Senhor está nos segurando, o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos pastoreando. Ao convidar-nos a uma vida pela fé, o Senhor está nos convidando a viver uma vida em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que a vida que ele agora tinha, ele a vivia inteiramente pela fé no Filho de Deus, que o havia amado e se entregue por ele. Esse é o desafio que Deus nos lança hoje. Vivermos pela fé. Vivermos numa confiança absoluta no poder de Deus, na graça de Deus. Não, nós não andamos olhando para o que o mundo nos acena. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Nós olhamos e andamos com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o objeto da nossa fé. Ele é o Senhor da nossa fé. E a nossa confiança está em suas mãos. A segunda coisa que o texto nos ensina é que Deus chama Abraão para abençoá-lo. Olha que coisa linda. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o nome. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Numa referência claríssima do projeto de Deus iniciando em Abraão de constituir um povo para que este povo e desse povo viesse a bênção a todas as famílias da terra. Cristo Jesus, que é descendência de Israel. E Abraão é o pai da fé, o pai desse povo, o iniciador do povo da antiga aliança. Deus está nele prometendo o Messias. E, de fato, na continuidade histórica, Jesus nasce de mulher, nasce sob a lei, Jesus, humanamente falando, era judeu. E aqui está o início deste povo. Então, esta promessa que Deus faz a Abraão, Deus a cumpre.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Cristo está ali. E veja o que Deus diz a este servo, a este homem chamado para viver pela fé. Deus está dizendo: eu vou abençoar a sua vida. Eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei o teu nome de tal forma que todos que você abençoar serão abençoados. E todos que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Queridos, nós somos chamados por Deus para que Ele nos abençoe. Olha que coisa maravilhosa. Quantos têm uma ideia equivocada, errônea de Deus? Uma ideia de punição, uma ideia de que viver com Deus é viver numa tristeza sem limites, é viver um abatimento permanente. Não! Olha o que o texto está ensinando a mim e a você nessa noite. Deus nos chama para nos fazer bem. Deus nos convoca para nos abençoar. É um ato dele. Se ele nos chama para viver pela fé e diariamente nós caminhamos na dependência dele, essa dependência nos abençoa. Essa presença faz grandes coisas na nossa vida. Ebenezer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Até aqui ele nos ajudou. Essa é a compreensão dos que caminham com Deus. A certeza de que ele nos abençoa. Agora, o que é a bênção de Deus? O que é a bênção de Deus? Eu gosto muito, quando eu reflito sobre esse texto, já conversei sobre esse texto com tantas pessoas, eu gosto muito de pensar que há uma deturpação hoje na teologia de vários púlpitos, de várias igrejas, no que tange a hermenêutica, a interpretação do que é a bênção de Deus. Você já reparou como que nós, e até por causa desses ensinos que acabam entrando na nossa vida, sejam diretamente por líderes nos púlpitos, seja através de músicas, de cânticos que muitas vezes trazem essa mensagem, você já reparou como é que nós igualizamos a bênção de Deus com coisas, com bens materiais? A pessoa se sente abençoada quando ela é próspera financeiramente, quando ela tem N coisas, quando ela tem propriedades e bens, aí eu estou sendo abençoado. Quando eu cresço no meu trabalho, quando eu me desenvolvo profissionalmente, bom, aí eu estou sendo abençoado. Quando eu estou com muita saúde, aí eu estou sendo abençoado. É incrível! Há um ensino subrepetício que vai colocando, inculcando na mente e no coração de muitas pessoas que a bênção de Deus se traduz em coisas. Queridos, não. É claro que várias dessas coisas, ou se não todas que eu nomeei, são expressões, sim, do fazer bem de Deus na nossa vida. Mas a bênção do Senhor e a bênção que Deus chamou aqui Abraão para viver é infinitamente mais do que coisas. Aliás, o próprio Abraão, que era extremamente rico, ao final de sua vida, os seus herdeiros compraram um pedaço de terra para enterrar o seu corpo. Abraão não foi chamado por Deus para que ele fosse o mais rico da terra, o mais saudável da terra, aquele que possuiria muitos bens em detrimento aos outros, porque a bênção de Deus significa a presença de Deus na vida. É isso. A bênção do Senhor é a sua presença na vida. É o que ele nos ensina com Noé. Quando Noé abençoa 100, né? Noé teve 100, Cão e Jafé, seus 3 filhos. Quando ele abençoa 100, ele diz que o Senhor habite as suas tendas. Essa é a verdadeira bênção e essa é a bênção que a gente precisa. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos da presença do Senhor. Quando Deus diz a Abraão, vem,
eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei. Deus está dizendo, eu serei contigo. Porque é isso que a gente precisa. Todas as outras coisas são decorrências da bênção da presença de Deus. Essa é a bênção. Tudo mais são bênçãos que deflui dessa maior, eu diria a única que de fato interessa. Viver com Deus, ter a presença de Deus, que a presença dele habite as nossas tendas, habite os nossos corações. É aquela ilustração do Salmo 23 que eu sou apaixonado, lembra? A menina lá em Minas, terra do reverendo Maurício, as igrejas, e eu conheci várias igrejas assim, que no final da escola dominical, preguei muitas em Minas, no Paraná. A igreja se reúne e a superintendente da escola, o superintendente da escola convoca e nomeia o nome das turmas e as pessoas se levantam, já escolhidas durante as aulas, e falam um versículo bíblico. Né? E a igreja estava assim reunida e a superintendente chamou a classe das crianças, né? E ela disse, olha, hoje vocês não vão falar um versículo. Vamos fazer o seguinte, escolheu uma daquelas meninas e disse, semana que vem você irá falar o Salmo 23 aqui na frente da igreja. Nós vamos chamar você no encerramento da escola dominical e você vai declinar o Salmo 23, de cor. E a criança ficou animada. Já saiu daquela manhã da igreja com seus pais falando o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas. E lá foi ela, passou a semana falando o Salmo 23. Era no café da manhã, era no jantar, era no almoço, era em todos os momentos. A família já estava conhecedora do Salmo 23, de trás para frente, de frente para trás. Chegou o grande dia. Chegou o domingo. E lá foi ela. Sua mãe fez uma roupa nova, foram para a igreja. Final da escola dominical, a superintendente a chama e ela vai lá na frente. E quando ela vê a igreja toda reunida, deu um branco. E toda semana decorando e verbalizando o Salmo 23, aonde estava agora? E ela começou. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E não vinha. O complemento do texto não aparecia. E a tia ali já nervosa, segurando a mãozinha dela, a mãe ali no primeiro, no segundo banco, já querendo dar uma pista, uma cola. E ela então tenta uma última vez. Ela diz, o Senhor é o meu pastor, olha para a igreja e afirma, e eu não preciso de mais nada. Está aí. A melhor interpretação do Salmo 23 que eu conheço. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Quem tem o Senhor tem tudo. Quem não tem o Senhor não tem nada. Pode ter vários bens. Pode ter uma saúde de ferro. Pode ter um emprego expressivo. Mas não tem nada. Porque Deus é a fonte de todas as coisas. Quem tem o Senhor? Quem tem o Senhor habitando nas suas tendas, tem tudo. Bendito seja o seu nome. Deus nos chama para uma vida de fé, Deus nos chama para nos abençoar, e quando a gente fala em presença, qual é a presença encarnada de Deus nesse mundo? Cristo Jesus. Portanto, viver a bênção de Deus é viver Cristo Jesus. Ele é o veículo maior, absoluto da presença de Deus comigo e com você. E a terceira dimensão desse chamado, que Deus conclama Abraão e conclama cada um de nós, está no final do verso de número 2. Quando Deus diz a Abraão,
Se tu uma bênção. Deus o chama e Deus nos chama para uma vida de fé. Deus o chama e nos chama para nos abençoar com sua presença maravilhosa e bendita. E Deus nos chama, como chamou Abraão, para que ele fosse uma bênção. Ser uma bênção significa transmitir, ser algo de bom na vida de alguém. Ser uma bênção significa ministrar para o outro e na vida do outro coisas boas. Ser uma bênção significa ser resposta do Senhor para todos que estão conosco. Ser uma bênção significa dedicar ao outro o nosso coração. Olha o que Deus estava falando para Abraão. Eu vou abençoar você, eu vou me dar a você, eu vou caminhar com você, eu vou habitar a sua tenda e você fará isso para os outros. E você partilhará tudo com os outros. Esse é o chamado de Deus, queridos. Deus não nos chama para que nós nos tornemos egoístas das suas coisas. Deus nos chama para que nós sejamos bênçãos, coisas boas na vida de todos. E nesse momento que nós estamos passando, muito mais ainda, Deus nos envia para sermos bênçãos na vida de tantas pessoas, ajudá-las, orarmos juntos, consolar, fortalecer, abençoar na divisão dos nossos bens, na entrega do que Deus está nos dando para auxiliar pessoas e vidas. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Essa é a palavra de Deus para nós. Sê tu coisa boa na vida do outro. Que nós sejamos pessoas que abençoam. Que nós sejamos pessoas que façamos o bem a todos que Deus enviar até nós. A todos que Deus fizer passar pelo nosso caminho, como foi o samaritano, chamado de bom samaritano. Olha a bênção que aquele homem foi na vida daquele pobre homem que fora assaltado e deixado ali para morrer, deixado à morte, com feridas. E Lucas nos conta essa maravilhosa história que Jesus ministrou. Algumas pessoas passaram por aquele corpo ferido, ensanguentado, quase morto, e não deram trela, nem olharam. E passou um samaritano, que historicamente era inimigo dos judeus. E aquele homem sai de sua montaria, coloca o ferido na sua montaria, o leva até um lugar de cura e banca as despesas da sua restauração. E Jesus termina dizendo: quem agiu com misericórdia para com aquele homem? Deus nos chama para que nós hajamos em misericórdia para com as pessoas. Nós temos que ser bênçãos. Nós temos de ser na vida de todos coisas boas. Sabe, aquelas pessoas que todos gostam de estar juntos. Não tem gente assim? Que agrega, que chama. Eu e você temos de ser assim. As pessoas têm que querer estar conosco. As pessoas têm que se sentir bem em estarem conosco. Diferentemente de algumas que fazem o efeito contrário. Se alguma reunião há, se algum grupo há, e essas pessoas chegam, o grupo se dispersa. Não, nós não afugentamos pessoas, nós acolhemos vidas. Nós as abençoamos. Sê tu uma bênção. E qual é a bênção maior? É a redenção em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior bênção que você pode ser na vida de alguém é falar de Jesus para essa pessoa. É contar da sua experiência de fé, da sua experiência de redenção. É comunicar e transmitir o maior bem
que eu e você possuímos: Cristo, o nosso Redentor. Quando nós partilhamos o Senhor com todas as pessoas, nós estamos sendo veículos de bênçãos para a vida delas. Deus nos convida, Deus nos chama a uma vida de fé, confiando nele, caminhando com ele dia a dia, instante a instante, dependendo dele, firmemente fixando o autor e o consumador da nossa fé, correndo a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus, viver em confiança, permitindo que Deus dirija e que Deus conduza cada passo e cada decisão da nossa vida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é viver pela fé. Esse é o convite que Deus nos faz nessa noite. Também Deus nos convida para nos abençoar, para nos fazer bem. E que maravilha saber que Deus nos faz bem, que Deus nos abençoa. Não com coisas, isso é pouco, mas com a presença dele. Só pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Só pode assim dizer quem disse no verso 1, o Senhor é o meu pastor. Ele é o fundamental. Quem tem o Senhor tem tudo. Ele é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. E finalmente, Deus nos chama para que cumpramos um ministério de abençoar vidas, de fazer o bem a todas as pessoas, de sermos instrumentos da bondade, da misericórdia, do carinho e da redenção de Deus em Cristo para todas as pessoas. Levar a elas o nosso coração e a palavra do Senhor. Levar a cada uma o que Deus nos tem dado. E a coisa maior e mais importante que o Senhor nos tem dado é a vida eterna em Cristo Jesus. Essas são as dimensões do chamado de Abraão. Essas são as dimensões do chamado que Deus faz hoje a mim e a você. Viver pela fé, viver experimentando dele é a bênção, viver abençoando todas as pessoas. Que ele nos use, que ele, através do Espírito Santo, nos dê a força e a unção para cumprirmos todas essas facetas do seu chamado, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Vamos orar? Pai querido, graças nós te damos, porque o teu chamado hoje nos alcança. O teu chamado, vencendo os tempos, vencendo as eras, nos abrange hoje, tal qual chamaste o teu servo Abraão lá no passado. Da mesma maneira, hoje o Senhor nos chama para uma vida de total dependência tua, de entrega diária, permanente, viver pela fé, confiando em ti, entregando a vida totalmente em tuas mãos. Obrigado, Pai, porque ainda hoje tu nos convocas para nos fazer bem. Tu nos convidas, tu nos chamas para nos abençoar, para derramar da tua presença sobre nós, da tua unção, de coisas maravilhosas, não humanas, mas vindas do teu coração. E aí, Pai, o derredor, a continuidade, como o próprio apóstolo Paulo disse: se o Senhor nos deu Cristo, não nos dará maravilhosamente com ele e benditamente com ele todas as demais coisas? Obrigado porque o nosso sustento está em tuas mãos. Obrigado porque andamos no teu fazer bem ao nosso coração. E finalmente, que o Senhor nos leve e nos ajude a abençoar todas as pessoas. Que o Senhor nos leve e nos ajudes a ser bênçãos, a sermos instrumentos do Senhor na vida de todos, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos amigos, daqueles que o Senhor vai colocar no nosso caminho. Ó Deus, que o nosso coração esteja voltado para o outro e nós estejamos agasalhando, abençoando, partilhando
nos importando com todas as vidas. Graças nós te damos. Ajuda-nos a cumprir este chamado bendito para a glória do teu nome em Cristo Jesus. E a graça do Senhor Jesus, aquele que era, que é, que há de vir, o amor eterno, imutável, precioso do Pai, e a comunhão, a unção e o fruto do Espírito Santo repousem sobre todos vós e sobre todo o povo do Senhor aqui agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma grande semana na presença do nosso Deus.